não só o movimento trabalhista ressurge com uma força social, mas do ponto de vista do empresariado e do Estado, ele surge com uma força ameaçadora e desestabilizadora. Isso era particularmente visível na área sindical e na mobilização das forças sociais pela implantação do Estado do bem-estar social. Esse foi o momento também das lutas pelos direitos civis, da luta contra a segregação racial e o início do movimento da luta pelos direitos das mulheres. É o grande momento dos direitos civis em escala mundial também, com o auge, o apogeu dos movimentos anticoloniais e de emancipação das antigas colônias em novos estados independentes. Pode-se dizer que esse foi o período marcado pela maior onda reivindicatória do mundo contemporâneo e, de forma geral, em toda a história da humanidade. Ok. Obrigado. Então, alguns exemplos desse processo de emancipação. A Revolução e Libertação da Argélia, a Revolução Cubana, particularmente voltada contra o poderio americano, a Primavera de Praga, voltada contra o bloco soviético e, em particular, contra o Pacto de Varsóvia. E aqui uma concentração de trabalhadores em reivindicação de direitos no Rio de Janeiro, no Brasil. Os setores, portanto, dominantes das empresas e do governo se sentiram acuados contra a parede por esse crescimento exponencial do movimento trabalhista e das reivindicações sociais pelos direitos civis. A resposta que as corporações e o governo vão dar vai vir justamente na forma da mudança tecnológica, que vai de novo reverter o quadro, colocando os trabalhadores na defensiva e colocando o governo e as empresas em posição de poder rebaixar o valor do trabalho, rebaixar os salários, caçar os direitos e controlar o poder sindical. Isso ocorre porque no âmbito econômico vão ser substituídos os sistemas industriais que até então eram dominantes, os das linhas de montagem que haviam aparecido no começo do século e que eram uma base da industrialização avançada, que envolviam grandes concentrações de operários submetidos a uma hierarquia gerencial complexa. No lugar desses sistemas, o que vai ser introduzido é aquele princípio da automação, desenvolvido pelo Norbert Wiener durante o período da guerra. Esses sistemas de automação permitem a redução da massa dos trabalhadores, aliviando a densidade da área de trabalho e horizontalizando o contato entre os grupos de operários altamente especializados e o escalão gerencial. O que há então é um desemprego maciço, só sobram os empregos altamente qualificados, com salários maiores e que quase que aproximam o padrão gerencial do trabalhador especializado. Postos na defensiva, os sindicatos enfraquecidos passam a representar apenas os grupos mais altamente qualificados que permanecem nas indústrias, tratando de negociar com o empresariado em termos de ganhos e de vantagens e não mais de princípios, como o princípio da redistribuição de renda ou como o princípio da democracia e da igualdade. A tentação maior do ponto de vista desses sindicatos atuados agora, era participar dos privilégios do consumo, ao invés de lutar pela defesa dos perdedores, que foram deixados para trás na massa do trabalho desqualificado, mal remunerado ou nas indignidades do desemprego e da assistência social. Esse aqui é o primeiro circuito integrado do mundo, criado no Instituto Tecnológico de Massachusetts, no final dos anos 40. Observem bem o modo como ele é organizado como uma grade, uma teia, uma tela
altamente articulada. Tem aí uma lupa que aumenta e vocês podem ver que as áreas de contato no interior da grade são, na verdade, nós que permitem a agregação de informação, que tem uma autonomia de operação, mas ao mesmo tempo se integra com os outros nós do sistema, o que dá origem a essa noção do sistema integrado, composto de partes, todas elas com autonomia para incorporar a informação, mas em perfeita coordenação com os demais nós do sistema. Esse padrão de integração em rede, em malha, vai se tornar um padrão da ordenação social, da ordenação tecnológica e da ordenação espacial em todos os sentidos no pós-guerra, e vai dar a base ao estilo de arquitetura e de urbanismo que a gente conhece como International Style. Aqui é uma variante da tal fita de Möbius, uma obra do artista e reitor da Universidade de Ulm, que se tornou o centro da definição dessa nova linguagem da expressão gráfica voltada para recursos computacionais e que vai ser o principal vetor de radiação da ciência da topologia geométrica multidimensional. E ele veio para o Brasil, participou da primeira Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, e na primeira Bienal ele mostrou essa escultura, que é uma variante da fita de Möbius, ganhou o primeiro lugar e causou uma autêntica celeuma, uma febre de reprodução de variantes e desenhos desse mesmo padrão geométrico, dando ensejo ao que se consolidaria como sendo o concretismo paulista. Ele vai levar vários artistas, arquitetos, designers e designers industriais paulistas e brasileiros para estudar na Universidade de Ulm, e vai trazer vários dos professores da Universidade de Ulm para lecionarem, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí então há uma implantação por dentro desse modelo, desse novo modelo, dessa nova computação tecnocientífica a partir da topologia geométrica, que fica diretamente articulada com a estética do concretismo, seja o concretismo das artes plásticas, seja o concretismo da poesia. O entusiasmo era tão grande com a fita de Möbius e com a nova ciência da topologia multidimensional que o Brasil vai ser o primeiro país a lançar selos em homenagem à fita de Möbius, como sendo o grande novo fator, a novidade tecnocientífica do pós-guerra e o modelo de atuação de uma nova articulação da percepção espacial em termos de modernidade tecnológica. O Brasil não só foi o primeiro a lançar um selo com o tema da fita de Möbius, mas lançou mais dois sucessivamente. É o campeão de longe, disparado, do fã-clube da fita de Möbius. Aqui é o padrão da industrialização tal como existia no modelo anterior, o modelo da linha de montagem. Notem a quantidade enorme de operários trabalhando praticamente em continuidade dentro de um projeto de coordenação coletiva. Isso é a fábrica da Ford no Brasil, no começo dos anos 50, em São Paulo. Aqui já a adoção do novo modelo da automação. Um pequenino número de trabalhadores altamente especializados que trabalham com recursos de automação e de robôs pneumáticos e que são capazes de fazer todo o trabalho basicamente apoiados em máquinas que se regulam a si mesmas e funcionam por si próprias de acordo com o sistema cibernético. Há, portanto, uma enorme, dramática redução da massa trabalhadora e é claro que se traduz em desemprego, rebaixamento salarial, enfraquecimento dos sindicatos e uma reversão da ordem política. Os trabalhadores que eram fortes no sistema anterior se tornam imensamente fracos nesse novo sistema. Mais peculiar ainda do que essa mudança na estrutura industrial é a reordenação espacial que vai redefinir o conjunto das relações sociais e dos quadros de valores. A Segunda Guerra manifestou um desígnio singular e até hoje ainda muito mal compreendido. Ela foi um conflito voltado particularmente contra as cidades.
A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra anti-urbana, anti-cidades. Pelo lado dos nazistas, se tratava de obliterar totalmente as áreas urbanas e os símbolos culturais dos povos do leste da Europa, cujo destino era de se tornar um vasto campo agrícola trabalhado por uma raça escrava, destituída de qualquer traço de cultura, crença, língua ou identidade. Como as cidades é que dão esses elementos de cristalização cultural, a ideia é fazer tábula rasa em todas as cidades e limitar o espaço agrícola do leste europeu a uma vasta área rural vazia e sem cultura. Os aliados, por sua vez, tendo assumido desde cedo a superioridade aérea, decidiram que seria obliterando cidade após cidade através de bombardeios, de bombas incendiárias, de napalm e, ao fim e ao cabo, de bombas nucleares, que eles haveriam de quebrar a resistência do inimigo, como de fato ocorreu. Aqui, o bombardeio e a destruição de Varsóvia pelo bombardeio nazista. Aqui, o bombardeio sistemático por artilharia de varredura das tropas alemãs contra a cidade de Stalingrado. Aqui, o bombardeio aéreo com bombas de fósforo branco e bombas de napalm da Força Aérea Americana sobre a cidade japonesa de Osaka. É bom lembrar a respeito disso também o bombardeio que os americanos fizeram sobre a cidade de Tóquio, uma cidade toda ela feita de casas de madeira, e que causou mais mortes do que as duas bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima somadas. Em geral, não se pensa sobre o peso e a força dos bombardeios aéreos americanos com bombas incendiárias, mas eles foram muito piores do que as bombas atômicas. Aqui, três imagens interessantes a respeito da cidade de Hamburg. A primeira, a imagem mais em cima, mostra Hamburg tal como era antes de ser devastada pelo bombardeio aéreo dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Uma cidade com um padrão de urbanização cosmopolita, muito próximo daquele definido pela reforma de Paris, do Barão Haussmann, na metade do século XIX. A segunda imagem mostra Hamburgo completamente devastada pelos bombardeios aéreos de bombas incendiárias dos aliados, e a imagem final mostra a Hamburgo reconstruída depois da guerra, graças aos capitais americanos. E como agora ela repete completamente essa nova ideologia do International Style. Esses grandes blocos de prédios em arquitetura moderna, perfeitamente geométrica e distribuídos como dentro de um tabuleiro de xadrez, em que os prédios ficam espaçados por grandes estacionamentos e são cercados por grandes vias expressas. Esse é o modelo de urbanismo que vai se implantar depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. É esse que nós temos nas nossas cidades, é isso que a gente tende a chamar de arquitetura moderna ou de International Style, e tem total coordenação com a transformação tecnológica em função da cibernética e da topologia multidimensional.